Bom dia, bom dia. Bom dia. Deus abençoe a todos. Dia bonito, dia abençoado. Deus abençoe você que está aqui. Muito bom nós estarmos juntos, adorando a Jesus nesse lugar de comunhão. Deus abençoe você também que nos acompanha aí online. Domingo passado nós falamos sobre 2 Reis capítulo 2, né? Falamos um pouquinho aí sobre Elias e Eliseu, e muito interessante aquela história e os princípios que nós podemos aprender ali, né? E só fazendo um gancho, quando aquela carruagem, não é, de fogo, com cavalos de fogo, separa um profeta do outro, e Elias é tomado num redemoinho, o Eliseu faz uma declaração, não é? Meu pai, carros e cavaleiros de Israel. E eu estava dizendo que essa expressão era uma expressão ali onde Elias estava honrando o seu mentor, Eliseu estava honrando o seu mentor, o Elias, mas ele estava descrevendo também o que Elias significava no contexto da nação. A unção que estava sobre Elias, ela, vamos dizer, ela era mais eficaz do que todo o exército físico e natural de Israel. E é incrível, sabe, o paralelo que existe nisso quando nós aprendemos a fluir no Espírito, não é? Quando nós aprendemos a fluir em uma unção que Deus tem para a sua vida, para a minha vida. Isso é algo realmente poderoso, né? E a gente viu isso de uma forma muito prática ali na vida desses profetas. Eu quero falar um pouquinho sobre 2 Reis capítulo 3 hoje, né? Do 2 a gente passa para o capítulo 3, e é exatamente sobre isso que retrata esse texto aqui agora do capítulo 3. Nós encontramos aqui 3 reis, com seus exércitos, com seus animais, perdidos num terrível deserto, sem saber o que fazer, para onde ir, né? E a gente vê então a figura desse profeta, do Eliseu, né? Resgatando esses reis de uma forma tremenda, liberando uma poderosa palavra, uma palavra sobrenatural. A gente vê assim que na prática, na vida desses profetas, quando eles funcionavam naquela unção que lhes foi dada por Deus, eles realmente valiam muito mais do que cavalos e cavaleiros, do que exércitos. Uma coisa muito poderosa. Pai, obrigado aqui por essa oportunidade de compartilhar a sua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor já tem falado aos nossos corações. Nós oramos que o seu Espírito, que a sua unção possa fluir, que nós possamos ser encorajados a viver uma vida cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Vamos ler a Bíblia, né? Porque é melhor quando a gente lê. Então, 2 Reis, capítulo 3, nós temos essa história que envolve agora o profeta Eliseu com esses 3 reis. O rei de Israel, o rei de Judá e também um outro rei que era o rei de Edom. Vamos lá. Ora, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel. Esse aqui era o rei de Israel. Não é Chorão não, é Jorão, tá? E ele começou a reinar lá na Samária, no 18º ano de Josafá. Quem era o Josafá? O rei de Judá, tá certo? E Josafá já estava
reinando por vários anos, tá certo? No 18º ano de Josafá, então, e esse rei chamado Jorão reinou por 12 anos. Verso 2: fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe, né? Ele era filho do Acabe, da Jezabel, e os pais fizeram exageradamente mal, não é, diante dos olhos do Senhor. Mas diz que o Jorão tirou a coluna de Baal que o seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que este fizera Israel pecar, e deles não se apartou. Ora, Messa, ou Mesa, se chamar o cara de Mesa, não tem problema não, rei dos Moabitas, era criador de ovelhas e pagava tributo ao rei de Israel, 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Uma grande riqueza em termos de pecuária, não é verdade? Pensa sobre, eram 200.000 animais desse, né? Era muita coisa. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Por isso, nesse mesmo tempo, Jorão saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Revista significa, colocou o exército em ordem, né? E por isso, nesse mesmo tempo, Jorão saiu de Samaria e fez revista de todo Israel, e pondo-se em marcha, mandou dizer a Josafá, rei de Judá: rei dos Moabitas rebelou-se contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Respondeu ele: irei, como tu és, sou eu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E perguntou: por que caminho subiremos? Respondeu-lhe Jorão: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram, pois, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando durante 7 dias. 7 dias. E não havia água para o exército, nem para o gado que o seguia. Disse então o rei de Israel: ah, Senhor, chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, por quem consultemos ao Senhor? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai ter com os profetas de teu pai e com os profetas da tua mãe. O rei de Israel, porém, lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Respondeu Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, o rei de Judá, não te contemplaria nem te veria. Agora, contudo, trazei-me um arpista ou um tangedor. E sucedeu que enquanto o tangedor, o arpista, tocava, veio a mão do Senhor sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitos poços, poços e poços, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, contudo este vale se encherá de água, e bebereis vós, os vossos servos e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, também entregará a ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas, cortareis todas as boas árvores, tapareis todas as fontes de água, cobrireis de pedra todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, à hora de oferecer o sacrifício, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram-se todos que estavam em idade de pegar armas,
e daí para cima, e puseram-se as fronteiras. Levantaram-se os moabitas de madrugada, e resplandecendo o sol sobre as águas, viram diante de si as águas vermelhas como sangue. E disseram: isso é sangue. Certamente os reis pelejaram entre si e mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, moabitas. Quando, porém, chegaram ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e bateram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda entraram na terra, ferindo ali os moabitas. Vamos ler até aqui, tá legal. Então, queridos, uma história aqui envolvendo esse profeta de Deus, né, tremendo aqui, o Eliseu. Uma coisa que me chama muito a atenção nesse texto é que, primeiro, os maiores desertos, eles estão dentro das pessoas e não fora delas. E os nossos desertos, eles estão muito relacionados com a nossa mentalidade. E, consequentemente, muito relacionados com a nossa necessidade de crescer, a nossa necessidade de amadurecer, a nossa... mudar significa crescer. E muitas vezes crescer dói um pouquinho. E essas experiências, elas são muito valiosas. Eu sei que muitos crentes, às vezes, vivem a vida cristã muito focando num ser sinistro, chamado diabo. O diabo é o problema deles. Só que não. É interessante que o deserto das pessoas está matando muito mais elas do que o diabo. O diabo é só um detalhe. É interessante porque aqui os moabitas, eles representam, de certa maneira, aqui, o inimigo, que precisava ser vencido, que precisava de entregar o que era de Israel, não é verdade? Mas eles não estavam perdendo essa batalha para o inimigo. Eles estavam perdendo essa batalha para o deserto. E o que é que relaciona o deserto? O deserto, ele relaciona a nossa necessidade de crescer, a nossa necessidade de amadurecer, a nossa necessidade de nós encurtarmos essa distância entre nós e o nosso Deus, que é uma fonte de águas vivas. O deserto, ele arremete exatamente para uma realidade espiritual escassa, uma mentalidade escassa. É interessante, basicamente, as pessoas desfrutam de 3 tipos de mentalidade. A primeira é uma mentalidade escassa. Pessoas que nunca têm o suficiente. A segunda são aquelas pessoas que desfrutam. Mas ainda tem um outro tipo de mentalidade, que são aquelas pessoas que transbordam. E Deus nos chamou para o quê? Para transbordar. E nós vamos viver esses desafios de vencer desertos. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre a importância de nós perseguirmos a palavra de Deus, e da mesma forma isso se relaciona aqui. Então a frase é, seu deserto, sua mentalidade. Meu deserto, minha mentalidade. E nós temos uma grande necessidade, então, de mudar a nossa forma de pensar e nos alinharmos. Entrarmos, na verdade, num processo de edificação espiritual, para a gente
realmente vencer essas guerras. Na verdade, qual é o grande dilema aqui? Muitas pessoas querem entrar numa guerra espiritual para tomar aquilo que é deles, mas eles não estão espiritualmente edificados. Eles não chegam nem a olhar nos olhos do inimigo. O deserto já está acabando com eles. Né? A mentalidade que precisa ser mudada, ser vencida, está acabando com eles. Mas eu quero te dar uma dica. Deserto não são lugares espiritualmente neutros. Se você está vivendo qualquer tipo de secura, de deserto, não é? Eu quero dizer que crescer, vencer esse momento, se entregar a um processo de edificação espiritual, achar a palavra de Deus dentro desse contexto, olha, vai te levar a um lugar de grande desfrute e transbordo. Por trás desse deserto, veja como que desertos não são espiritualmente neutros. Tratava-se aqui de 100 mil cordeiros e 100 mil carneiros. Que coisa, que grande despojo que estava atrás de vencer um deserto. Não é? E nós precisamos de entender isso. A nossa questão não é vencer o inimigo, é vencer os nossos desertos. Né? E na verdade é exatamente isso que a palavra de Deus nos toma, né? E nos arremete. Então nós precisamos de andar por esse caminho, né? Um caminho onde nós vamos achar a palavra de Deus e vamos vivenciar, não é, um processo de edificação, de fortalecimento. Veja que esses 3 reis, então, eles se uniram dentro de um propósito, não é? Eles foram, vamos dizer, porque eles sabiam que havia uma recompensa, mas qual foi o fato? Eles andaram por 7 dias, meio que em círculo. Andaram e não chegaram em lugar nenhum, se perderam no deserto. Se deram conta que eles estavam sem água, estavam sem provisão, não é? E estavam numa situação terrivelmente caótica. Terrivelmente caótica. Então, o que eles fazem? É interessante como que às vezes a mentalidade aparece. Né? O rei de Israel, né? É interessante o que ele pensava a respeito de Deus e como que ele via aquela circunstância. Ele falou, não, sabe o que é? Deus ajuntou nós 3 aqui para entregar a gente na mão dos moabitas. É interessante como que, infelizmente, a maioria das pessoas, quando estão vivendo em circunstâncias desfavoráveis, eles sempre cooperam com o lado errado. Não é? Eles sempre pensam negativamente. Deixa eu te explicar uma coisa sobre tentação, né? Porque aqui o diabo é um oportunista. Você sabe que a Bíblia diz que o diabo está sempre procurando alguém que é devorável. Quem são as pessoas devoráveis? São as pessoas que sustentam uma mentalidade de derrota, uma mentalidade de medo, né? Uma mentalidade de desistência. Mas, por mais que o diabo possa lançar um dardo inflamado na sua mente, um pensamento errado, deixa eu explicar, isso só torna seu se você pegar essa palavra e colocar ela na sua boca. Caso contrário,
Não é seu. Por isso, seja uma pessoa sábia, não fale qualquer coisa. É interessante, às vezes as pessoas têm sonhos, que aquilo não é um sonho, aquilo é um pesadelo. Aquilo não é uma revelação, é um revelamento. Não é uma coisa que Deus quer fazer, mas é uma coisa que o diabo quer oprimir. E as pessoas saem falando essas notícias ruins para as pessoas, como se tivesse tido um sonho espiritual. Coisas espirituais podem ser de Deus, mas pode ser do diabo também. A gente precisa de ter esse discernimento, a gente precisa de ter essa sensibilidade, não é verdade? Mas o fato é que os caras andaram aqui 7 dias, não encontraram nada. Aí tinha lá o rei de Israel, né? O rei de Edom nem falou nada, mas o rei de Judá, ele queria achar o que? A palavra de Deus. Isso que era importante para ele naquele momento, né? Eu acho que o rei de Judá já estava assim, né? Ele já estava questionando as companhias que ele tinha se disposto a andar com elas, né? E muitas vezes nós estamos relacionando com pessoas que têm uma frequência muito baixa. Sabe? Muitas vezes nós estamos nos relacionando com pessoas que elas querem te sugar, elas querem te puxar para baixo. Mas Josafá aqui, o rei de Judá, ele se posicionou: peraí, não tem nenhum profeta aqui, né, que possa falar a palavra de Deus? Gente, quando a gente tem uma noção, tá, da geografia, falando ali da nação de Israel, os caras estavam lá embaixo. Edom, né, é lá no sul, é um pouquinho acima do Mar Vermelho. Os caras estavam longe, ali é um deserto de Sur, é um deserto, pensa num deserto brabo. Os caras estavam longe, né? Mas apesar de eles estarem muito longe, por incrível que pareça, o profeta estava muito perto, né? É interessante, né? Como é que nós podemos encontrar o profeta em lugares tão inóspitos, em lugares tão áridos, em lugares tão desertos? Simples, né? Os profetas moram nos desertos. Porque qual é o contexto do profeta, principalmente falando aqui da antiga aliança? Eles entravam em cena quando haviam o quê? Crises, quando haviam problemas, quando os reis não sabiam o que fazer, os profetas interferiam. Você pode saber que o profeta não... A gente sabe que o Eliseu, ele ficava lá no alto do Carmelo, né, na parte alta da Samária, mas esses caras se deslocavam assim numa velocidade, numa rapidez incrível. Eu sei que quando Josafá pensou em buscar a palavra de Deus por um profeta, não, o Eliseu está aqui, né? E eu quero que você entenda isso, né? Você tem um profeta dentro de você, sabe? Isso é uma realidade. A voz de Deus não é uma coisa difícil. A palavra da fé, Paulo fala, não é uma coisa distante de nós. Romanos lá, capítulo 10, aquele capítulo incrível sobre a palavra da fé, né? Onde que está a palavra da fé? Não está no céu que você tem que subir lá para pegar ela, ou lá no inferno que você tem que descer lá embaixo. Não, a palavra da fé, ela está perto, ela está na sua boca e no seu coração. Sabe, Deus pode nos falar de formas sobrenaturais. Ele pode te dar uma visão, não é assim, aquele tipo de visão que você vê com os olhos abertos. Ou ele pode falar com a voz audível. Mas essas experiências são tão sobrenaturais quando você é sensível ao testemunho do Espírito Santo dentro do seu coração. Mas o fato que o profeta, ele estava
perto, não é? E ele então deixa ali algumas coisas muito claras, né? E isso aqui fica assim uma dica, né? Porque é um espelho muito interessante. Ele fala lá pro Jorão, filho de Acabe e Jezabel, né? Tipo assim, rapaz, eu nem ia olhar se fosse só você. Eu só respeito aqui o rei Josafá. Na verdade, tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida é por causa de Jesus. Tudo. Não tem nada a ver com a gente. É graça sobre graça e é favor sobre favor, né? Mas ele, então, o profeta entra em ação, né? E antes que a voz profética venha, foi necessário o quê? Né? O tangedor. É necessário ações de graça, é necessário louvor, adoração, orar no Espírito Santo, é necessário práticas espirituais. Isso é algo muito poderoso, não é? É o que Paulo fala em Efésios: e não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Como? Falando entre vós, não é? Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração. Então, queridos, é isso. Nós somos desafiados a vencer esses desertos. Nós somos desafiados a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Nós somos desafiados a vencer esses obstáculos que nos separam de uma vida plena, de uma vida abundante em Deus, de uma vida transbordante em Deus. É isso que está relacionado aqui, né, com vencer esses desertos. E o profeta fala sobre a importância aqui do tangedor. E o tangedor é um tipo das práticas espirituais. Veja, quando nós buscamos a Deus, tudo que nós fazemos, nós não oramos, nós não jejuamos, nós não adoramos, não é? Nós não confessamos a palavra ou oramos em outras línguas porque nós queremos alcançar alguma coisa de Deus. Não. Nós fazemos isso para entender o que nós já alcançamos, o que já nos foi dado. É diferente. Hoje nós não oramos para ter a vitória, nós oramos do lugar da vitória. Isso é muito importante a gente entender, porque é assim que a nova aliança no precioso sangue de Jesus funciona, né? Então, a gente vê aqui principalmente a importância dessa prática espiritual de orar no Espírito Santo. E o tangedor, ele vai tocando ali, e a palavra de Deus, ela vem então aqui ao profeta Eliseu, né? Assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, covas e covas, poços e poços. E agora, todo o exército deveria, cada um, cavar uma cisterna. Agora, olha para vocês verem, os caras tinham andado 7 dias. Sabe o que é você andar 7 dias num deserto, praticamente já racionando água? Gente, 7 dias andando num deserto, eles estavam o quê? Exaustos. Exaustos. E aí, a palavra profética foi assim: pega a picareta e faz buraco. Não fala a verdade, é desafiador. É desafiador, mas nós percebemos claramente a importância da nossa cooperação nesse processo. É interessante, sabe, em termos aqui das práticas espirituais. Eu já conversei com pessoas assim,
deserto enorme, pessoas desistidas, às vezes dentro de uma depressão e de uma opressão. Aí você fala assim, rapaz, olha, você já testou uma coisa? Você já se entregou de fato a orar em outras línguas de uma forma disciplinada? Mas o cara não aguenta pegar essa picareta. Entendeu? Ele prefere tomar lá o hipnótico dele. Entendeu? E a gente sabe que isso pode ter o seu valor numa crise que a pessoa está passando, mas isso daí, isso não resolve os problemas, né? A gente não tem como tomar um remedinho para a alma. Mas Deus, Ele realmente, Ele disponibiliza armas que não são carnais, que não são humanas, são armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quando nós nos movemos na palavra, e é exatamente isso aqui que essa palavra quer dizer. Sabe, qual era a ideia do profeta? O profeta estava dizendo por onde que as águas viriam. E é interessante, pelo lugar mais improvável, porque na cabeça de um israelita nesse tempo, de onde viria a bênção? A chuva. Mas não vai ter chuva, não vai ter vento. Não vai ser assim. As águas vão vir de baixo. Você sabe que eu e você, nós experimentamos dois tipos de unção. Existe uma unção de dentro e uma unção que nos reveste. Tá? 1 João, capítulo 2, verso 20, a Bíblia diz: e vós tendes a unção do Santo e sabei todas as coisas. Essa é a unção de dentro. Quando o nosso espírito é recriado, tá certo? 1 Coríntios 6 diz que aquele que se une ao Senhor se faz um espírito com Ele. Então nós temos essa unção de dentro, uma unção que nos guia, uma unção que dá testemunho, uma unção que muda a nossa natureza espiritual e nos dá a identidade de filhos. E quem é o filho é aquele que é guiado por essa unção. Agora, existe uma unção de revestimento de poder para o ministério. Essas duas coisas. Mas aqui, a palavra de Deus disse que a resposta estava na unção que vem de dentro. Era necessário que cavar poços. Era necessário cooperar com Deus. É interessante porque como que a nossa alma, como que a nossa mente funciona? Como é que nós interagimos com o mundo que está fora de nós? Nós interagimos através de 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Isso nos faz perceber o mundo fora, o mundo externo. É assim que nós interagimos com esse mundo físico. Mas o mundo físico, ele só é uma consequência da dimensão espiritual. Mas nós temos na nossa alma alguns presentes de Deus incríveis, que nós precisamos aprender a colocá-los em prática. Algo incrível, né? Por exemplo, falando de percepção, memória, imaginação, intuição, vontade. É interessante, nós temos essas coisas. E é exatamente isso que nos ajuda a enxergar essa dimensão invisível. A perceber, é por aí, é aí, esse é o lugar que a fé se manifesta. Esse é o lugar que Deus abre a torneira, né?
e nós vamos então assimilar a palavra de Deus, nós vamos assimilar uma forma de pensar diferente. E quando nós pegamos essas faculdades e expomos isso, né, às práticas espirituais, é interessante. Por exemplo, o que é meditar? Olha, para meditar, você pode meditar lendo, mas você pode meditar lembrando. Eu, por exemplo, eu procuro usar muito a memória na meditação. Às vezes eu li um texto pela manhã, e de noite eu uso a memória, eu lembro aquele texto. E aí você imagina, é interessante, gente, o poder de imaginar. Imaginar é muito mais poderoso do que você traçar um objetivo seu. Né, como é que chama lá? O Luther King, ele não disse assim, tenha um objetivo. Não, ele falou o quê? Eu tenho um sonho. É algo poderoso. Porque isso mexe com o nosso coração. Não é verdade? E quando nós estamos trazendo, seja pela memória, pela imaginação, a palavra de Deus, esse é um útero, um ambiente fértil, aonde o Espírito Santo vem e traz luz, nos dá percepção, uma percepção diferente. Olha, qualquer coisa que você tiver uma nova percepção sobre ela, muda tudo. E é exatamente isso que a palavra de Deus faz no nosso coração. É interessante como que nós podemos pegar duas pessoas olhando para uma mesma circunstância e eles têm percepções completamente diferentes. Né? Por exemplo, a percepção do rei de Israel foi completamente diferente da percepção do rei de Judá. Falou, não, o que nós precisamos, sabe, é do ponto de vista de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos de um profeta. O tangedor, então, as práticas espirituais aguçam isso. E o profeta é o Espírito Santo, né? Porque a nossa alma, a nossa mente, ela foi desenhada, sabe, para receber do nosso Espírito. E é isso que dá esse start num processo de edificação. Por isso que a Bíblia diz em Judas, orando no Espírito Santo para edificar a vossa fé santíssima. Então a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra, mas esse é um processo. É fantástico quando nós olhamos 2 Pedro capítulo 1, é fantástico. Pedro, ele fala que eu e você somos participantes de uma fé poderosa através da justiça de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos tornamos participantes desse tipo de fé. E quando nós desfrutamos isso, nós também participamos agora nós participamos da natureza de Deus, como ficamos livres da corrupção do mundo. Então, através do conhecimento de Deus, Pedro fala que todas as coisas nos foram dadas para a gente viver essa redenção plena. Todas as coisas, não algumas coisas, elas já nos foram dadas. Junto com essa fé, não é? Pedro, aliás, ele usa essa expressão, né, que nós recebemos fé igualmente preciosa. O mesmo tipo de fé que tinha, sabe aquela fé que Pedro andava e a sombra dele curava os enfermos? Você e eu, nós temos o mesmo tipo de fé que ele. Ele fala isso. Mas ele fala que não é suficiente você só receber essa fé. Ele fala para a gente cavar um poço. Exatamente isso aqui. E se você olhar lá, 1 Pedro capítulo 2, ele vai, nessa sequência, ele vai dizer, que poço é esse? Ele fala
que considerando isso, sabendo isso, nós devemos acrescentar à fé a virtude. O que significa acrescentar virtude à fé? Edificação. E a virtude nós vamos acrescentar o conhecimento. O que significa isso? Iluminação, uma percepção nova. E ao conhecimento, nós temos que acrescentar o domínio próprio. O que significa isso? Transformação. Porque quando você tem uma nova percepção e você passou a se dominar aquilo, você foi transformado. Né? E depois ele fala, e o domínio próprio, você precisa de acrescentar agora a persistência ou a perseverança. O que significa isso? Um caráter provado. Um caráter agora cristalizado em Deus. E a persistência, você ainda tem que acrescentar. O que se acrescenta a persistência? Ele fala a piedade. E aí, esse é o testemunho. Você sabe que a palavra piedoso significa como Deus, parecido com Deus, testemunho. E a piedade, nós temos que ainda acrescentar o amor fraternal. O que significa isso? Generosidade. E o amor fraternal, nós acrescentamos ainda mais uma coisa, o que é o amor ágape. E aqui vem o transbordo. Ou seja, Pedro pegou uma pá e começou a cavar um poço até chegar no amor de Deus. Essa é a frequência que eu e você precisamos de viver. Sabe, ultimamente eu levanto e a primeira coisa que eu declaro no meu dia, eu vou viver o meu dia na frequência do amor. Essa expressão frequência é um negócio estranho, mas você sabe que o nosso mundo está mudando muito em termos de ciência verdadeira, né? Nós estamos saindo daquela ciência que tudo era matéria para entender que tudo é energia. Isso é Albert Einstein, né? Se você vê a fórmula dele lá, energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. O Einstein fala que o nosso corpo, né, é uma massa de energia que funciona através de frequências. E quais são as frequências? A nossa mentalidade, o que nós pensamos. O que nós pensamos afeta tudo. Tudo. É uma coisa incrível. Pensa bem o que nós falamos. É um negócio muito poderoso. Por isso que a Bíblia fala que a vida e a morte está na língua. Então é algo muito poderoso. E nós precisamos, queridos, sair. Você entende? Por isso que eu disse, às vezes tem pessoas que vivem numa frequência. Você já viu, às vezes tem pessoas que quando você chega perto, você sente aquele... É verdade. Né? Quer sugar tudo de você. Mas nós precisamos transbordar. Né? Se você olha para uma onda, tem pessoas que eles sempre estão na parte baixa da onda, mas você pode estar na parte de cima e se anula aquilo. Não é verdade? Por isso que quando nós andamos no Espírito, nós pagamos o mal com o bem. Nós oramos por aqueles que nos perseguem. Nós falamos bem daqueles que falam mal da gente. Por quê? Porque a nossa frequência é o amor de Deus. E esse foi o desafio aqui. Né? Eles precisavam de cavar poços até chegarem nessa profundidade do amor de Deus. Queridos, isso, olha o que eu estou dizendo, escreve isso. Este é o lugar que a oração em línguas vai te levar. Amém. Você vai chegar nessas águas. Amém. E aconteceu algo tão poderoso aqui. Por quê?
Porque a resposta individual de cada soldado daquele exército representou, significou uma poderosa vitória coletiva. Porque não precisava de cavar um poço. Gente, vocês não estão entendendo. Se um grupo de pessoas aqui numa congregação entender o que significa vida no Espírito, e cada um aceitar a responsabilidade de cavar o seu poço, quando a gente reunir aqui, nós não temos um vale seco, não. Nós temos um manancial cujas águas nunca faltarão. Isso é a visão da igreja orgânica. Cada um funcionando na sua unção. Cada um dando a sua justa cooperação para o corpo funcionar, se expressar. Ensinando, pastores pastoreando, evangelistas fazendo sinais e maravilhas. Aqueles que contribuem derramando grande generosidade. É algo poderoso. Então, foi necessário isso. Qual foi o resultado disso, né? Águas que quando os inimigos bateram os olhos, eles acharam que era sangue. Isso nos coloca como congregação, sabe, nessa condição, redimidos pelo sangue. Sabe, o inimigo, olha, depois que a gente passa por um processo de edificação espiritual, na hora que você olha nos olhos do seu inimigo, acabou, você desmonta ele. Eu não li tudo, mas depois que eles estavam edificados, né, que o deserto virou um manancial, que eles venceram essa barreira de pessoas escassas para pessoas cheias do Espírito Santo, eles destroçaram os moabitas. Eles entraram na terra dos moabitas, eles quebraram as árvores, eles entupiram as fontes de água, ou seja, toda a infraestrutura do maligno foi desmontada. Isso que acontece na nossa alma. É isso que a vida no Espírito faz. Nós entramos num processo onde nós somos desconstruídos de uma mentalidade reprovada e somos reconstruídos com uma mentalidade, né, como Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. E aí é algo poderoso, sabe? É uma fé explosiva, né? A gente vive um estilo de vida onde no Espírito, você sabe porque sabe. Sabe, aquela coisa maluca da vida de fé. Aquela coisa incrível de viver pela fé. Algo extremamente poderoso. Então, queridos, Deus tem uma dica para nós. Não importa o deserto que você possa estar vivendo. Não importa. Você só tem que entender o que está sendo compartilhado e você vai aprender a tirar força da sua própria fraqueza. Sabe? Nós podemos suscitar a palavra de Deus ser levantada no nosso coração, a palavra da fé. Uma palavra que nós vamos viver por ela. Uma palavra que quando ela vem, por mais, é incrível isso, por mais cansado que você possa estar, mesmo que você andou 7 dias perdido no deserto sem água, na hora que a palavra de Deus vem, ela te dá força para cavar o buraco. É só uma questão de você se entregar. E não entenda, isso não é, você não está fazendo algo para Deus te dar uma outra coisa. Não é isso. A vida cristã não é uma jornada para você fazer e receber em troca. É uma jornada de descobertas.
Esse é o papel do Espírito Santo. Deus não nos deu o Espírito do mundo. Ele nos deu o seu Espírito para por ele nos dar a conhecer todas as coisas que Cristo já fez por nós. Todas as coisas que gratuitamente nós temos em Cristo. É uma descoberta. Porque, na verdade, já está tudo feito. Algumas pessoas estão querendo, sabe, fazer para receber. É igual o cachorro correndo atrás do rabo. A vida cristã não funciona assim. Você precisa de conhecer, é conhecer. Esse texto lá de 2 Pedro fala que graça e paz não é somada, é multiplicada pelo conhecimento de Jesus. À medida que você vai conhecendo, é um conhecimento progressivo, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, graça e paz vão sendo multiplicadas. E eu quero dizer para você que em conhecer a Jesus está uma rota clara para qualquer deserto árido virar um manancial de águas vivas, águas que nunca faltarão. E nós estamos falando de águas de dentro, uma alma regada, um jardim regado, um manancial que não falha. Que coisa poderosa, queridos. Então, nós podemos desfrutar isso, né? E eu quero que você entenda o impacto disso na congregação. Hoje, muitas pessoas, isso aqui não é uma... Mas assim, muitas pessoas, eles poderiam ser a locomotiva e às vezes eles são um vagão pesado. É interessante que ali, mesmo, né, os soldados do exército de Israel e do exército de Edom, todo mundo fez o seu curso. Sabe, o vale encheu de água. E eu creio que esse é o projeto de Deus para a gente como igreja. Sabe, às vezes as pessoas... você sabe que nós, os pastores, nós somos extremamente tentados quando a gente vai num congresso ou conversa assim, com um líder de êxito, de muito resultado, né? E os caras falam assim: rapaz, eu achei a estratégia para fazer a igreja bombar. Os pastores ficam loucos com isso. A gente viaja nações para... É uma forte tentação. Mas eu vou dizer, isso não é sustentável. A crise que nós temos na igreja não é uma crise de estratégia. É uma crise de vida. Não adianta você querer pôr uma pessoa que está vivendo um deserto dentro dela para vencer guerras que são espirituais. Não adianta. Isso vai virar um peso, isso vai virar uma canseira, né? Nós já vivemos isso. Nós precisamos compartilhar o Evangelho com essa intenção. Levar pessoas a vencerem aqueles obstáculos que estão entre elas e uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia de Deus. Quando as pessoas estão cheias de Deus, não tem como. Você vai lançar raiz para baixo, vai dar fruto para cima. Se você é evangelista, você vai curar os enfermos e vai ressuscitar os mortos e vai ganhar almas. Vai fluir, vai romper. Sabe? E eu creio que Deus nesses dias está chamando a igreja de volta para esse lugar de um evangelho simples,
mas de uma visão orgânica de igreja. O que é uma visão orgânica? Menos organização humana e mais organismo vivo. Eu e você fazemos parte de um corpo espiritualmente vivo. O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos está em mim e você. Esse é o nosso profeta. Como que a gente ativa isso? Práticas espirituais. Então, sabe, se posicione. Quando eu disse que nós temos, esses dons, percepção, memória, intuição, imaginação, vontade. Sabe o que é orar? Orar é decidir. Orar é decidir, é tomar uma decisão dentro da vontade de Deus. E é simplesmente isso, é a partir daí que muita coisa desata. Então eu quero que você entenda, que nesse processo a nossa cooperação ela é importante, mesmo que o Espírito Santo faça tudo. Mas eu vou te falar um negócio, eu descobri algo. Se tem uma coisa que é extremamente sagrada, é a sua vontade. Ela é tão sagrada que se você quiser ir para o inferno, você vai. É verdade. Ela é tão sagrada que Deus deixou um caminho de saída lá do jardim. E o reino de Deus é simplesmente isso. Qualquer lugar, a partir do coração humano, onde a vontade de Deus é feita. Quando você une a sua vontade, a vontade de Deus, o reino de Deus se manifesta. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, queridos, por isso que Paulo sempre usou a palavra somos cooperadores de Deus. Só para você entender melhor, se a gente pode cooperar com Deus, a gente pode cooperar com o diabo. Aliás, o diabo não faz nada na vida de ninguém sem o consentimento e a cooperação dessa pessoa. Nada. Mas nós estamos vendo aqui, a nossa questão aqui, queridos, não é nem o diabo. Vai de lado aí. É o deserto que você precisa vencer na sua alma. As barreiras que estão entre você e uma vida cheia do Espírito de Deus. Amém. Com essa voz clara do profeta dentro de você. Um guiar sobrenatural do Espírito Santo. Amém. Quantos estão dentro? Fica de pé no seu lugar. Nós vamos tomar a ceia. Com essa consciência que você cavar o seu poço faz a diferença para a congregação. Porque nós fazemos parte de um corpo. Nós estamos, na verdade, num certo sentido, nós estamos dentro do mesmo vale. Quantos estão percebendo que as águas já estão vindo? Aleluia. Glória a Deus. Então, não em memória aos seus pecados, porque a ceia não fala isso. Mas em memória a Jesus, com uma consciência de justiça, com uma consciência que nós desfrutamos fé preciosa, que nos foi dada pela justiça de Deus e pelo nosso Salvador Jesus. Nós vamos comer o pão e vamos tomar o cálice. E eu quero declarar que a jornada do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, brilhando até ser
Dia perfeito. Quero declarar que nós estamos mais perto de um dia perfeito em termos de mentalidade do que ontem. Somos daqueles que avançam. Querido, se comprometa em buscar a Deus. Não porque Deus vai te dar alguma coisa, mas porque Ele já te deu tudo e você pode ter intimidade com Ele. Não tem nada melhor. Deus nos criou para a gente aprender, para a gente crescer. Todo sonho, toda meta que você colocar na sua vida, não é só para você alcançar algo. Primeira característica desse sonho, dessa meta, isso tem que te fazer crescer. Tem que te fazer sair de uma frequência baixa, medíocre, para uma outra frequência. Tá ligado? Tá on? Então coma o pão e toma o cálice e vamos agradecer a Jesus. Comece a orar em línguas no seu lugar. Chama o planejador. O amor se ganha de graça ou recebe. Reconhecer Jesus. Reconhecer Jesus e ser achado nele. Se você quiser trazer uma oferta aqui para o evento dos adolescentes, fica à vontade. Pai, nós liberamos essa unção sobre